Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Hoje nós vamos falar aqui nessa aula da Matemática Fácil com o professor Emerson Carvalho sobre MMC e MDC, o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Como encontrar? O que será isso? Vamos saber agora. Vamos começar pelo MDC, o máximo divisor comum. Máximo divisor comum, que é conhecido como MDC ou M.D.C, corresponde ao produto dos divisores comuns entre dois ou mais números inteiros. Então, a gente tem que lembrar aqui que os números divisores são aqueles que ocorrem quando o resto da divisão é igual a zero. Quando você faz a divisão e a divisão dá uma divisão exata, o resultado exato sem resto, com o resto igual a zero, tá bom? Também é importante lembrar que todo número natural possui dois divisores, o 1 e ele mesmo. O 1 é o menor divisor possível e ele mesmo é o maior divisor possível, tá bom? E agora nós vamos procurar os divisores, o máximo divisor que está em comum com dois ou mais números. Para calcular o máximo divisor comum entre os dois números, é fácil. Nós realizamos a fatoração. O que é a fatoração? Vamos lá, vou ensinar para você agora. Vamos aqui com os números 20 e 24. Para fatorar, nós vamos dividindo pelos números primos. O que são números primos? São todos aqueles números que só se dividem por 1 e por ele mesmos. Todos os números diferentes de 1 que se dividem por 1 e por ele mesmo. Ok? Então, nós vamos começar aqui. Eu gosto sempre de começar na ordem. Então, eu vou começar pelo 2. O 2 é um número, é o único número par que é primo, porque ele divide por 1 e por ele mesmo. Os outros pares todos dividem também por 2. Então, é um único número par que é primo. O restante são todos ímpares. Então, vamos lá. Dividindo 20 por 24, fatorando. Vou dividir até restar 1. Dividir aqui o 20 e o 24. O 20 dividido por 2 dá 10. O 24 dividido por 2 dá 12. Vou dividir o 10 e o 12 agora por 2. O 10 dividido por 2 dá 5 e o 12 dividido por 2 dá 6. Agora vamos dividir o 5 e o 6. O 6 divide por 2, mas o 5 não. Então, 5 eu vou repetir e o 6 eu vou dividir e resulta em 3. Agora, seguindo a nossa, aqui eu poderia dividir pelo 5 primeiro e depois pelo 3. Mas eu vou seguir a ordem, tá bom? Então, eu vou colocar o 3 primeiro. O 5 não divide por 13, então eu vou repeti-lo e vou dividir o 3, resultando em 1. Agora eu vou colocar o 5. O 5 dividido por 5 é igual a 1. E repito 1. Então, esses são os números da nossa fatoração. Que para eu saber qual é o máximo divisor comum, como é que funciona? Eu vou pegar todos os números que dividiram os dois números, nesse caso 2, né? Pode ter 3, pode ter 4, fatorando aqui. Mas aqui, os únicos dois que dividiram ambos, todos os números aqui da nossa fatoração, foram esse 2, que dividiu o 20 e o 24, e esse 2, que dividiu o 10 e o 12. Porque, a partir daqui, eles só dividiram um das duas opções. Então, o máximo divisor comum é a multiplicação desses números. Então, o máximo divisor comum de 20 e 24 é 2 vezes 2, que resulta em 4. Entenderam? Então, eu vou pegar os números aqui da nossa fatoração, o resultado da fatoração, os primos, os fatores primos, que divide todos os números que estão sendo fatorados. Nesse caso, o 20 e o 24. Beleza? Vamos fazer mais um para fixar? Vamos lá. Mais um, então, de MDC para você fixar.
Agora eu vou fazer o 18 e o 60. Vou encontrar, vou fatorar e encontrar o máximo divisor comum. Então, vamos lá, fatorando. Primeiro eu vou dividir por 2. Olha lá, o 2 já dividiu ambos. Dividiu o 18 e o 60. Então, ele já é um fator primo que eu vou usar. Agora, vou dividir por 2 o 30, porque o 9 não divide. Então, eu vou repetir. Então, já não vou pegar ele depois para usar como máximo divisor comum. E agora, o 9 e o 15 divide por 2? Não. Então, eu vou aumentar para 3. Aqui, o 3 já dividiu ambos. Também vou usá-lo como um divisor comum, um fator primo que dividiu ambos aqui. Então, agora sobrou o 3 e o 5, então eu vou dividir o 3 e vou dividir o 5. E agora vamos fazer aqui, ó, MDC de 18 e 60. É o 2, que dividiu aqui ambos, e o 3, que dividiu aqui ambos. 2 vezes 3. Então, o máximo divisor comum de 18 e de 60 é o 6. Mais uma aqui. Mais uma para o MDC. Agora com 3. Com 3 números, fatorando. Vamos fatorar. Então, eu vou dividir por 2 agora. Começando pelo 2, eu dividi o 6 e dividi o 12. Mas não dividi o 15, então esse eu não vou contar. Dividir por 2 de novo, porque o 6 dá para dividir, então o 3 eu repito, porque não dá para dividir. Divido o 6, que sobra 3, e o 15 também não vou dividir. E agora todos eles dividem por 3, tá vendo? Todos eles dividem por 3. Então eu deixei os 3 destacados aqui. E o único depois que sobra é o 5. Encerrou a fatoração, porque todos aqui terminaram em número 1. Então, neste caso, o MDC de 6, 12 e 15, o máximo divisor comum de 6, de 12 e de 15 é o 3. Só isso. Entendeu, pessoal? Se você não entendeu, por favor, coloque aí nos comentários ou mande para nós a sua dúvida por e-mail ou pelo WhatsApp. Eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? Eu espero que você aprenda direitinho. E agora, nós entendemos o que é MDC, máximo divisor comum. Vamos entender agora o que é o mínimo múltiplo comum. Vamos lá? Mínimo múltiplo comum corresponde ao menor número inteiro positivo, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de 2 ou mais números. Olha só que legal. Vamos lá ver? Vamos ver? Lembre-se que para encontrar os múltiplos de um número, basta multiplicar esse número pela sequência dos números naturais. Ou seja, vamos usando as sequências aí, dos fatores primos. Para saber se um número é múltiplo de um outro, devemos descobrir se é um divisível pelo outro. Por exemplo, o 25 é múltiplo de 5? Sim, porque ele divide por 5. Entenderam? Aqui eu vou só passar rapidamente para você entender aqui que existe um cálculo do MDC que você pode fazer por comparação, mas isso só vale para números únicos e pequenos, porque quando ele fica maior, fica mais difícil de fazer isso por tabuada, certo? Então nós temos aqui, por exemplo, eu quero descobrir o mínimo múltiplo comum de 6 e de 2. Então eu vou lá na tabuada e vejo que tem um 6, lá na tabuada do 2 tem o 6. Na tabuada do 3 também tem o 6 como resultado. Então, ele é sim, além de tudo, ele é o mínimo múltiplo comum de 2 e de 3. Viu que legal? Agora eu vou ensinar você a fazer de um jeito diferente. Nós vamos fazer a fatoração para descobrir o mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números. Ou de números muito grandes. Vou fazer um de número muito grande para você primeiro, tá bom? Os números primos são números naturais maiores que 1 que possuem somente 2 divisores. Ou seja, são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Isso eu já tinha explicado, mas eu quis aqui retomar para reforçar
para você não esquecer. Isso é muito importante você lembrar, tá bom? Vou fazer aqui do número 450. Ó. É um número grande, como é que eu vou saber quantos divisores ele tem? Quantos múltiplos ele tem? Vamos lá. Vamos fatorar. É só fatorar. Vamos ver aqui nossos fatores primos de 450. Começando pelo 2. Dá para dividir por 2, sobra 225. Já não dá mais para dividir por 2, mas eu vou dividir por 3 agora. Dá para dividir por 3? Dá, sobra 75. Vou dividir por 3 de novo, sobra 25. E aqui eu vou dividir por 5. E por 5 novamente. Então os fatores primos de 450 são o 2, o 3 e o 5. Como é que eu sei se é verdade? É só eu multiplicar tudo aqui e ver o número que dá. Olha lá. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, 90. 90 vezes 5, 450. Que é o nosso número. Tiramos aí a prova real. Beleza, pessoal? Então, aqui eu já sei que os fatores primos de 450 é o 2, o 3 e o 5. Vamos lá? Agora vamos começar de 2 números para encontrar o mínimo múltiplo comum. Vamos decompor os números em fatores primos. Vou dividir, agora começando pelo 2. Sempre eu começo pela ordem, pelo 2. Eu posso começar pelo 3 aqui, professor? Pode. Pode começar, o 3 divide o 15, divide o 36. Pode começar se você quiser. Mas eu gosto de seguir a ordem. Então eu vou seguir aqui a ordem. O 2 não divide por 15, então eu repito ele. O 36 dividido por 2 é 18. Agora eu vou dividir por 2 novamente, porque o 18 pode dividir. O 15 não dá para dividir por 2, então eu repito ele. O 18 dividido por 2 é igual a 9. Agora não dá mais para dividir por 2, então eu vou colocar o 3. O 15 dividido por 3 é igual a 5. O 9 dividido por 3 é igual a 3. Vou por 3 de novo, porque ainda tem um 3 ali. O 5 não divide por 3, então eu vou repeti-lo. E vou dividir o 3 por 3, que é igual a 1. Agora eu vou usar o 5. O 5 dividido por 1 é 1, e 1 eu repeti. Beleza? Como é que eu acho agora o nosso mínimo múltiplo comum, professor? Eu vou multiplicar todos os fatores primos. Os fatores primos aqui, multiplico todos eles. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Que resulta em 180. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 5, 180. Então, 180 é o mínimo múltiplo comum de 15 e de 36. Beleza, pessoal? Acho que vocês entenderam aí, né? E aí, ó, o MMC, ele é muito usado em frações. Vou fazer uma aqui rapidinho para você. O mínimo múltiplo comum é utilizado em operações de frações, por quê? Porque nós sabemos que para somar e subtrair as frações, é necessário que os denominadores sejam iguais. E quando tem denominador diferente, a gente usa o MMC para poder deixar os denominadores iguais. Como? Vou mostrar para você agora. Olha lá. Tenho aqui 3 sobre 5 e 3 sobre 4. Se fosse igual aqui, ó, 3 sobre 4 e 3 sobre 4, o que eu faria? Eu repetiria o denominador e somaria os numeradores. Só isso. Mas como são diferentes, então eu tenho que fazer a fatoração, achar aqui o MMC, fatorar em primos e achar o MMC aqui no final para poder fazer o cálculo. Assim, ó. Mínimo múltiplo comum de 5 e de 4. Vou dividir por 2. O 5 não divide, repito. Divido o 4 é igual a 2. O 2 de novo. E agora pelo 5. Terminei a minha fatoração. Vou multiplicar. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 5 é igual a 20.
Então, o mínimo múltiplo comum de 5 e de 4 é 20. Para fazer o cálculo da minha fração, das minhas frações, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui, eu vou reescrever e colocar aqui o nosso denominador tudo com 20. Que é o nosso fator aqui. Nosso mínimo múltiplo comum. Como eu aumentei aqui, eu tenho que aumentar também o numerador. Eu aumentei o denominador, vou ter que aumentar o numerador também. Proporcional. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o 20 pelo nosso denominador e multiplicar pelo numerador o resultado. Ou seja, dividir aqui pelo 5, o 20 pelo 5 é igual a 4. E agora eu vou multiplicar o 4 por 3, que é igual a 12. A mesma proporção que eu aumentei aqui, eu tenho que aumentar aqui. Por isso que eu faço esse cálculo aí. Agora, mesmo com o 4. Ó. Aqui, o 20 dividido por 4 é igual a 5. 5 vezes 3 é igual a 15. Beleza aí, pessoal? Aí, ó, vocês entenderam? A mesma quantidade que eu aumentei aqui, eu tenho que aumentar aqui. Mesmo que eu aumentei o denominador, eu tenho que aumentar o numerador. Por isso que eu estou fazendo esse cálculo aqui. Agora eu tenho 12 sobre 20, 15 sobre 20. Dois denominadores iguais. O que eu faço? Repito. E aí eu vou somar os numeradores. Somando, dá 27. 27. Aqui resultou numa fração irredutível. Por que irredutível, professor? Porque não dá mais para dividir. Se tivesse dado aqui 28, eu poderia dividir por 2 ainda. 2 por 2 aqui, ia ser 14 sobre 10. Eu ia simplificando até chegar numa fração irredutível. Aqui nós já temos uma fração irredutível. Tá bom? Eu vou gravar uma aula só de frações para vocês em breve. Por isso, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho para quando eu postar mais vídeos, você receber a notificação. E aí você vai aprender muito mais, com certeza. Beleza? Matemática Fácil com o professor Emerson Carvalho. Você assistiu aí a aula de MMC e MDC. Se você tiver mais algum assunto que você queira, poste aí nos comentários, ou mande para nós no WhatsApp, ou mande um e-mail. Fique à vontade para falar com a gente. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Você assistiu mais uma aula do canal Matemática Fácil, com o professor Emerson Carvalho. Se inscreva no canal, curta o vídeo, clique no sininho para receber notificação de novos vídeos e compartilhe para quem você quiser. Matemática Fácil é com o professor Emerson Carvalho.